Fala um pouquinho da história da medicina da paliação para a gente, que não é uma coisa, eu acho que você e o Edson, a gente vem de uma escola muito alopática, né? Muito alopática, paciente em pedaços e remédio para resolver o problema do paciente. Acho que todos nós, né? A formação médica passou por isso. E até como um produto de uma revolução biotecnológica que aconteceu ao longo do século XX, em que pela primeira vez na história da humanidade a gente teve a possibilidade de curar doenças. Então, a gente... Passou por um período medieval muito ruim, né? Aí, de um modelo suportivo e paliativo, principalmente protagonizado ali por religiosos. A gente passou... né, com o florescer das ciências naturais, com várias descobertas científicas que tomaram impulso principalmente a partir do século XIX. A vacina, antibiótico, aspirina. Exato, e tantas outras conquistas. A terapia intensiva, tudo isso é muito recente na história da humanidade e é muito encantador. Todos esses recursos são fantásticos em vários contextos e realmente a medicina consegue prolongar a vida e prevenir doenças que seriam fatais, né? Melhorando a expectativa de vida da população, diminuindo mortalidade infantil, mortalidade materna. Agora, isso tudo trouxe um desvio de um modelo de cuidado que era suportivo e paliativo para um modelo de cuidado totalmente biomédico e centrado com foco em cura. Este modelo de cuidado é fantástico para pacientes agudos, com condições agudas, mas ele não é adequado para o cuidado de pacientes crônicos, que não caminham para uma resolução, seja para a cura ou para a morte. Eles caminham, por assim dizer, para uma dissolução. E é um modelo de cuidado que não é adequado para esses pacientes. E aí, quando você começa a focar em cura, o que vai ser feito para aquelas pessoas que não têm uma possibilidade de cura? Ainda que você consiga restaurar a condição delas até um certo ponto, eles vão ter que conviver com aquela doença. Então, desde o final do século XX, começaram a surgir várias correntes de pensamento médico, me referindo médico, querendo dizer de cuidado em saúde, que começaram a tentar resgatar esse modelo de cuidado mais suportivo, um modelo biopsicossocial e espiritual, que não tivesse o foco em cura, mas o foco em cuidado. E o cuidado paliativo nasceu dentro desse contexto, como outras correntes, né? Então, o marco temporal do movimento hospice moderno, eu já vou explicar essa palavra, é a fundação do St. Christopher's Hospice, na Inglaterra, né, fundado no Reino Unido, em 1967, pela Cicely Saunders. A Cicely Saunders foi uma pessoa absolutamente única, especial. Eu disse que ninguém tem as competências necessárias para avaliar. Tinha três profissões, exatamente, né? A multidimensionalidade do ser humano, mas a Cicely tinha. A Cicely estudou enfermagem, a faculdade de enfermagem, esse aprendizado foi algo que abriu uma possibilidade de dar sentido a uma vida bastante sofrida que ela tinha tido até então. Porém, no fim da faculdade, né, no último ano do seu curso, ela foi diagnosticada com um problema grave de coluna e foi desaconselhada pelos médicos a seguir na profissão. Ela ficou arrasada por conta disso e aí ela foi estudar serviço social. E aqui eu vou fazer um parênteses para dizer que o serviço social, a formação e as atribuições do serviço social no Reino Unido são bem diferentes do que faz o serviço social aqui, e tem toda uma parte de cuidado ao paciente hospitalar, de aconselhamento, que é semelhante, não idêntico, ao que faz o psicólogo hospitalar aqui. Então, ela fez serviço social, começou a trabalhar nos hospitais gerais, né, nos grandes hospitais de Londres, e ela se incomodou muito com o olhar que era dado ao sofrimento humano e à dor, principalmente nos hospitais oncológicos. Ela teve alguns pacientes muito marcantes ao longo dessa trajetória, que a levaram a desenvolver um conceito que está na base do cuidado paliativo, que é o conceito de dor total, e ela acabou
ficando muito próxima, muito amiga de um paciente que, quando faleceu, deixou para ela uma herança para que ela pudesse construir o São Christopher. Olha só. E, inclusive, o nome, né, em homenagem a São Cristóvão, que é o padroeiro dos viajantes, havia sido sugerido por essa pessoa que se tornou amiga dela. Então, foi toda uma construção de um conceito, né? O que é o conceito de dor total? É um conceito que olha para a dor muito além dos limites biológicos. E não é a dor do corpo, é a dor da alma, a dor do sofrimento, é a dor do... Vale dizer que, recentemente, a própria Sociedade Internacional de Dor atualizou a definição de dor de um jeito que conversa muito com esse conceito. Então, isso está na base, né? Isso, na verdade, pode ser traduzido como sofrimento. Isso está na base da prática dos cuidados paliativos. E ela fundou o São Christopher, que em inglês eles chamam de hospice, a tradução em português seria hospedaria, e posteriormente, no final do século passado, a Organização Mundial de Saúde mudou o nome hospice para cuidados paliativos, porque hospice não tem uma boa tradução em muitos idiomas, inclusive no português. Então, teve todo esse pioneirismo. É por isso que eu digo, quando ela fundou o hospice, o São Christopher, a ideia era receber os pacientes em terminalidade de doença, principalmente câncer, e prover para eles um cuidado dentro dessa filosofia que eu falei, priorizando qualidade de vida, funcionalidade, convívio com a família, dando suporte à família e cuidando dos sintomas físicos, né? Porque permitindo a essas pessoas a morte mais natural e digna possível. E morrer em sofrimento físico não tem dignidade nenhuma. Então, isso é algo que é extremamente importante para nós, mas a gente vai muito além disso.